Apocalipse, capítulo de número 11. Você gostou da final da Libertadores? Se é flamenguista, deve ter detestado. Mas se não é, deve ter se alegrado muito. É assim mesmo, não é verdade? Teve gente que de tão triste desapareceu no sábado à noite, não tinha como encontrar. E teve gente que de tão alegre aproveitou para aparecer. Alguns da pior maneira possível, outros como o goleiro do Palmeiras, da melhor maneira possível. Em seus poucos minutos de glória, e podendo falar de qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer assunto, o Everson escolheu corajosamente falar de Deus. E como era de se esperar, ele foi duramente criticado nas redes sociais. Alguns crentes ficaram bem tristes com o episódio, outros se assustaram bastante, mas, sinceramente, irmãos, o que esperamos de um mundo não cristão? Agradecer publicamente a Deus na faculdade, apresentar-se como crente no trabalho e pregar o Evangelho em certos ambientes serão experiências cada vez mais difíceis para nós. Por isso, como coloca Eugene Peterson, no testemunho do Evangelho, a instrução sempre é importante, mas a coragem é essencial. Pois testemunhar de Cristo em um mundo incrédulo envolve batalha intensa entre dois reinos. Batalha é o que temos aqui, irmãos, em Apocalipse capítulo 11. Quem vence? Como se vence? Como perseveramos no testemunho do Evangelho diante da oposição do mundo? Vamos aprender com o que encontramos nesta porção. Eu quero ler com vocês, para começar, apenas o verso de número 15. Apocalipse, capítulo 15, ou melhor, capítulo 11 e verso 15. Todos vocês encontraram o texto? O texto inspirado registra o seguinte: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Vamos orar? Senhor, concede-nos iluminação do teu Espírito nesta manhã. Desperte as nossas mentes para as verdades gloriosas de tua palavra. Livra-nos das distrações. Aquece os nossos corações com teu precioso Evangelho, que será exposto e visto nesse texto. E ao fim da exposição, outra vez, abre as nossas bocas para o louvor de tua glória, aqui, em casa e no mundo durante a semana. Nós oramos certos da assistência do Espírito, e o fazemos em nome de Cristo e por amor a Ele. Amém. Como vocês devem lembrar, nós estamos em um interlúdio. Nos achamos entre a sexta e a sétima trombetas do Apocalipse. No capítulo 10, a primeira parte do interlúdio, nós ouvimos sobre o chamado da igreja. Como João, nós precisamos comer e profetizar o livrinho de Deus ao mundo.
No capítulo 11, a segunda parte do mesmo interlúdio, nós ouviremos sobre este profetizar ou testemunhar da igreja até o fim. E com que objetivo, irmãos? Ou por que temos o capítulo 11 de Apocalipse? Não se trata, como tenho dito, de meramente matar nossa curiosidade quanto às coisas do fim. Não. Este capítulo, como todos os outros do livro, tem por objetivo encorajar os crentes que sofrem no mundo por testemunhar do Evangelho com fidelidade. E como ele vai nos encorajar, este capítulo faz através da memória. Em outras palavras, lembrar de algumas realidades da igreja vai nos fortalecer no testemunho do Evangelho até o fim. Quais são estas realidades, pastor? São 3. A primeira está entre os versos 1 e 2. E eu a chamei de: a igreja será protegida por Cristo até o fim. João escreve no verso 1: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Que templo é este, irmãos? Os cristãos dispensacionalistas entendem que se trata de um templo literal, que em algum ponto futuro vai ser construído em Jerusalém. Por isso são sempre pró-Israel politicamente, celebram cada vitória daquela nação, pois a cada movimento político para frente eles pensam: a reconstrução do templo está mais próxima. O problema é que Jesus nunca prometeu reconstruir o templo de Jerusalém. Na verdade, ele prometeu destruí-lo, e o fez. Pois nele, em Cristo, os crentes têm um melhor lugar de encontro com Deus. Os reformados, como já sabemos, em sua maioria são idealistas, ou seja, interpretam o Apocalipse simbolicamente. O simbolismo é o método do Apocalipse, que retrata o tempo em que estamos, entre as duas vindas do Senhor Jesus. Então, em vez de entender o templo como literal, nós o vemos como uma representação do povo de Deus, a igreja. E isso está de acordo com o ensino do Novo Testamento. Por exemplo, os apóstolos Paulo e Pedro falam da igreja ou dos crentes como o templo do Senhor, o santuário do Espírito. De acordo com nossa visão, portanto, o apóstolo João está medindo não um lugar, mas um povo, a igreja de Cristo. E com que propósito, Renan? No interlúdio do capítulo 7, antes do juízo final, os crentes foram selados. Neste, antes do mesmo juízo final, os crentes são medidos com o propósito da proteção. Em Ezequiel, um anjo mede um templo. Em Apocalipse, capítulo 21, outro anjo vai medir uma cidade, com o propósito de dar aos seus habitantes a segurança. A ideia em Apocalipse é a mesma. Deus sabe quem lhe pertence e quem não lhe pertence. E Ele vai proteger os seus até o fim. O mesmo não pode ser dito sobre todos os crentes. Como assim, pastor? Verso 2.
João registra o que ouviu. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. O pátio do templo de Jerusalém, nos dias do Novo Testamento, era chamado de o pátio dos gentios. Os estrangeiros podiam ocupar o pátio, mas jamais podiam entrar no templo. Simbolicamente falando, então, parece-me que a mensagem deste verso 2 é a seguinte: há crentes que estão fisicamente dentro do templo, mas espiritualmente estão fora do povo de Deus. Deus sabe quem lhe pertence, e Deus também sabe quem não lhe pertence. E durante 42 meses, o Senhor vai proteger apenas aqueles que são seus, e que aqui são comparados à cidade santa. Os 42 meses, outra vez, retratam o tempo em que vivemos, a era do Evangelho até o retorno de Cristo. E eles nos lembram os 40 anos da peregrinação do deserto, bem como a profecia de Daniel acerca do fim dos tempos. Mas a mensagem é a mesma. Até lá, o Senhor vai proteger aqueles que são seus. É uma mensagem animadora, você não acha? Mas também é desafiadora. Em que sentido, pastor? Bem, talvez você seja o que chamamos de crente ou cristão nominal. Você cresceu em uma tradição cristã, você frequenta uma igreja cristã, você tem familiares e amigos cristãos, e ainda assim você pode não ser um verdadeiro cristão. Sim, você tem a Bíblia, mas você não acredita no que ela prega acerca da condição do homem. Você prefere ouvir o que se prega nas faculdades e no cinema. Sim, você frequenta cultos evangélicos, mas a verdade é, você não acredita no Evangelho, não confia em Cristo como seu único Senhor e Salvador. E se é que acredita em um juízo final, você depende muito de si e quase nada de Cristo. Se este é você, minha sugestão com base no que acabamos de ler é: preocupe-se com seu estado espiritual. Pois de verdade você não está seguro agora. E se morrer assim, muito menos estará seguro na eternidade. Portanto, resolva conversar sobre o assunto com alguém. Peça ajuda ao seu pai. Converse com sua mãe sobre os sinais da salvação. Pergunte à pessoa que lhe trouxe aqui do que é que o pastor está falando, que eu não entendo tudo. O que eu deveria buscar para saber se de fato eu sou ou não um genuíno crente. E enquanto faz isso, vá orando a Deus, pedindo a Ele que Ele lhe dê fé para confiar somente em Cristo e arrependimento de vida que prova que você foi alcançado pelo Evangelho. Agora, se já é um verdadeiro crente, se já se sente eternamente seguro em Cristo, seja encorajado pelo que você leu neste texto. O Senhor mediu o seu povo. Ele vai protegê-lo até o fim. Glória a Deus por isso, irmãos. O Senhor conhece aqueles que são dele, sabe onde estamos, nos acompanha enquanto nos movemos por este mundo perigoso.
Para usar uma expressão atual e no melhor dos sentidos, o Senhor está nos stalkeando o tempo todo e de muito perto. Louvado seja o nome dEle por isso. Pastor, eu creio, mas por que nem sempre sinto este cuidado? Eu acredito na proteção do Senhor, então por que nem sempre a percebo do meu lado? Se lhe conforta, esta também é a minha experiência. E talvez uma resposta seja: não estamos perto o bastante de Cristo para desfrutar de sua proximidade. Vivemos como se a leitura da Bíblia e a oração não fossem importantes. Mas como vamos nos relacionar com Cristo diariamente, irmãos? Levamos a vida como se o culto a Deus ou a igreja local não fossem valiosos. Por que me esforçar para achar um pequeno grupo com quem congregar de segunda a sexta? Por que me esforçar para não chegar atrasado no culto dominical? Bem, como nós ouvimos, o Senhor tem uma vara de medir de proteção, mas Ele protege aqueles que estão no templo, ou seja, perto dEle. Nosso Supremo Pastor estende a vara da proteção para aqueles que estão próximos. Em meu devocional eu vou me tornando íntimo. Nos nossos cultos públicos eu me encontro com Ele. E em meu pequeno grupo, meus irmãos me ajudam, me protegem, estendem a vara do Senhor sobre o meu coração, sobre o meu casamento, sobre a maneira como eu enxergo o mundo. Se é como crer também, já que estamos falando ao fim do ano, e você já deve ter começado a pensar em resoluções para o próximo, resolva valorizar a igreja de Cristo como você nunca valorizou antes. Resolva começar o ano em um pequeno grupo desta igreja, para partilhar com os irmãos e receber deles graça, bênçãos e proteção do Senhor. Essa é a primeira realidade da igreja que encontramos nesta passagem. Ela será protegida por Deus até o fim. Qual é a segunda? A segunda está entre os versos 3 e 14, e eu a chamei assim: a igreja será militante até o fim. Que batalha devemos ter em mente, irmãos? Os versos 3 a 6 registram: darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Outra vez, as 2 testemunhas não devem ser interpretadas literalmente, como o templo são símbolo da igreja, representam a igreja de Cristo que tem por batalha no mundo testemunhar do Evangelho.
São duas testemunhas, porque, segundo a Bíblia, a verdade é estabelecida mediante, no mínimo, duas testemunhas. São duas testemunhas, porque o Senhor Jesus enviou ao mundo dois evangelistas, nunca somente um. E elas, as testemunhas que representam a igreja, devem testemunhar durante 1260 dias, o que é o mesmo que 42 meses. Então, por que a mudança de meses para dias? Talvez seja o seguinte: a primeira imagem é de um templo ou de uma cidade sitiada, o que se dá em meses. A segunda imagem fala de uma atividade diária, testemunhar diariamente, seja como for, irmãos. O que precisa ficar claro é, até o retorno de Cristo, esta é a grande batalha da igreja: testemunhar fielmente do Evangelho de Cristo no mundo. Como, pastor? João nos diz que a igreja vai receber poder ao viver perante o Senhor, como as oliveiras e os candelabros da visão de Zacarias, e ao orar, como fez Elias em seus dias, e na dependência deste poder que vem do alto, como se deu nos dias de Moisés. Por meio da pregação do Evangelho, a igreja vai libertar muitos cativos da escravidão do pecado. Nem tudo, porém, será festa, irmãos. Olha o que temos entre os versos 7 e 10. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. A era do Evangelho vai chegar ao fim. E, sinceramente, talvez já esteja chegando. Como sabemos, a besta que vem do abismo, sobre quem ouviremos em mais detalhes nos próximos capítulos, representa o poder político do mundo. E ela está se levantando para atacar e matar a igreja. Em breve, por mais que nos esforcemos para ocupar os lugares de influência na mídia e na política, a igreja de Cristo vai sofrer, e ela será reduzida a uns poucos crentes espalhados em um mundo imoral como Sodoma, perseguidor como o Egito, desdenhoso como a Jerusalém dos dias de Jesus. Nenhum lugar será seguro para os crentes durante 3 dias e meio, ou seja, um curto período de tempo antes do retorno de Cristo. O mundo da besta vai vencer e festejar a morte da igreja. Ninguém mais vai perturbar o mundo ou impedir seu caminho de pecado. A igreja institucional praticamente estará morta nestes dias. Mas ainda temos os versos 11, 12, 13 e 14, irmãos, que registram: mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram.
Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou. O terceiro ai virá em breve. A besta achou que tinha vencido, irmãos. E o mundo já celebrava a morte da igreja. Ambos, no entanto, estão enganados. A igreja, assim como o Salvador, vai ressuscitar. O Espírito que trouxe Jesus de volta à vida vai colocar a igreja outra vez de pé no mundo. E todos os habitantes da terra vão ver a igreja subindo ao encontro de Cristo. Não há nada de secreto neste grande dia. E ao mesmo tempo, por obra do Rei que vem julgar o mundo, a criação vai começar a ruir, matando alguns e trazendo pavor a muitos outros homens, sem ter como escapar, e por obrigação, eles darão glória ao Deus dos céus. Infelizmente, porém, será tarde para muitos deles. Pois o terceiro ai, o juízo final estará para chegar. Só que ele ainda não chegou, amigo. O juízo que vem em breve ainda não veio. Por isso, se é alguém que despreza a igreja de Cristo, alguém que menospreza o compromisso dos crentes com Deus e com a Bíblia, seja sábio para a sua salvação. Decida dar glória a Deus de verdade. Pois no toque da última trombeta, os homens vão dar glória a Deus por medo. O mesmo que fazem milhares de pessoas à porta da morte. Mas quem pode garantir que se trata de uma profissão de fé genuína e salvífica? E se for apenas o grito de alguém que tem medo do desconhecido que vem na eternidade? Não deixe para a última hora, não pense que terá tempo sempre. Se o coração se aperta com o pensamento acerca da eternidade, se sua mente o acusa, levando a pensar de si mesmo: eu sou um pecador, por favor, clame a Deus por salvação. Abrace a fé cristã que livra o homem do medo do amanhã. Reconheça que os seus caminhos não são melhores do que os de Deus. E caia de joelhos em adoração agora. Ou então você vai cair no juízo eterno de Deus. E os crentes, Renan, como devem se apropriar deste texto? Primeiro, que ninguém aqui se iluda, gente. Por Jesus e como Jesus, nós vamos sofrer no mundo. A igreja vai perder prestígio e espaço. E os crentes vão perder familiares, amigos, promoções, posições na sociedade. Porque vamos nos enganar. Somos uma pedra no sapato do mundo, que quer viver como a Sodoma imoral, como a idólatra Egito, como a Jerusalém dos dias do Senhor.
Sim, pastor, é claro que queremos o crescimento de nossa igreja, mas deixa eu dizer a verdade, talvez nossa igreja diminua nos próximos anos. Sim, eu também quero o sucesso dos meus filhos, que cheguem longe na vida, que façam grandes coisas, mas porque são crentes, talvez não cheguem tão longe assim. Mas eu lhe pergunto, e daí? Por que estamos tão preocupados com a aprovação e as conquistas deste mundo? Em breve, quer tenhamos chegado perto ou longe no mundo, todos nós chegaremos ao céu da glória de Deus. Quer você tenha sido ouvido e aplaudido pelos homens ou não, você ouvirá a voz daquele que vai lhe chamar para subir aos céus. Naquele dia, irmãos, se formos grandes ou pequenos na vida, não vai fazer a mínima diferença. As coisas serão definitivamente invertidas, colocadas na posição certa. Os eleitos de Deus subirão aos céus, e os incrédulos, ricos e pobres, serão julgados e condenados ao inferno. Por isso, esperemos mais da vida vindoura. Desejemos este grande dia mais do que qualquer conquista na vida, e até lá, vivamos para testemunhar o Evangelho no poder do Espírito. De onde vem o poder da igreja, irmãos? O poder da igreja não vem do mundo, se ela tem um prédio ou não, se ela tem pessoas influentes na sociedade ou não. Como ouvimos de João, o poder da igreja vem de se estar perto de Deus. O poder dos casais para manter o casamento, dos pais para discipular os filhos, dos jovens para vencer as tentações, dos crentes para testemunhar no mundo, vem de Deus e não do que se encontra lá fora. Como aprendemos com o exemplo de Elias, o poder do qual precisamos vem através da oração, que nos coloca bem pertinho do Todo-Poderoso. Perto de Deus, na palavra e na oração, nós temos poder para pregar uma mensagem que verdadeiramente liberta pecadores da condenação e influência do pecado. No poder de Deus, Moisés liderou os hebreus para fora do Egito. No poder de Deus e através da pregação do Evangelho, nós vamos liderar filhos, familiares e amigos para longe da condenação eterna e para perto do Deus que salva pecadores. Essa é a segunda realidade da igreja que vemos neste texto. A igreja é protegida, a igreja é militante. E para terminar, irmãos, a igreja será triunfante no fim. João escreve no verso 15, que lemos mais cedo: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus, que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. O interlúdio em que estávamos acabou. A sétima trombeta foi tocada para anunciar que Cristo voltou. E segundo cantam os anjos, Ele tomou os reinos deste mundo. Vejam isso. Cristo não virá para destruir o mundo. Ele vem para tomar os reinos deste mundo. E então
ele e seu filho reinarão para todo sempre. Pastor, mas não reinavam antes? Claro que reinavam. O que acontece é que hoje, irmãos, em muitas situações, Deus parece não reinar. O diabo, os homens poderosos, o pecado parecem ser os reis deste mundo. Uma vez, porém, que o dia do juízo tenha chegado, escreve um comentarista, o pleno resplendor da soberania real de Deus será revelado, pois toda oposição será abolida. É o que os anjos cantam nos céus, e eles não são os únicos. Entre os versos 16 e 18 nós lemos: os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Observem, irmãos, que no hino dos 24 anciãos, os quais também representam a igreja na glória, o Senhor não é mais chamado aquele que é, que era e que há de vir. Por quê? Porque Ele já veio. Os povos se iraram, mataram e tripudiaram sobre a igreja de Cristo. Mas enfim a ira de Deus se revelou no dia do juízo, e no mesmo instante, os que temem o Senhor recebem o galardão. Os que destroem a igreja e a terra recebem destruição. E o que nos resta agora, depois do retorno de Cristo e do juízo final? Verso 19. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. A arca da aliança sempre foi o símbolo máximo da presença de Deus entre o seu povo. Contudo, por causa do pecado, ninguém podia vê-la a não ser o sumo sacerdote, e isto uma única vez por ano. Esta não é mais a realidade segundo o Apocalipse. Por causa da morte vicária de Cristo, não apenas o véu do templo de Jerusalém foi rasgado, mas o próprio santuário de Deus na glória foi aberto para os crentes. O mesmo não pode ser dito acerca daqueles que não são templo de Deus verdadeiramente. Segundo o que lemos, enquanto alguns se alegram no céu, porque estão na presença imediata de Deus, outros serão atingidos por relâmpagos, terremotos, tempestades temporais. É mais uma foto do juízo de Deus que vai cair sobre o mundo que não reconhece a Cristo como Senhor e Salvador. Por agora, irmãos, e para terminar, eu quero me voltar para a condição eterna dos crentes. No grande dia do retorno de Cristo, do que desfrutaremos? Nós desfrutaremos da plenitude do reino de Deus. Não é o que experimentamos agora. Nossa experiência é misturada, dividida. São dois reinos em atuação, que trabalham e batalham por nossas mentes e corações. Por isso, em alguns momentos da vida, nós temos a impressão de que já estamos na plenitude do reino.
resistimos às tentações, nos alegramos verdadeiramente na glória de Deus, nos envolvemos com a causa do reino e não somos tão facilmente perturbados pelas tribulações da vida. Tem dias assim. Em outros, no entanto, parece-nos que o reino nem de verdade é. Não confiamos plenamente nas promessas do rei, cedemos facilmente às propostas do pecado, deixamos de confiar no Espírito para vencer o mundo e momentaneamente voltamos a viver aquela antiga vida mundana. É assim ou eu estou mentindo, gente? Enquanto conversávamos em nosso PG outro dia, um irmão disse: eu acho que a ansiedade é o meu espinho na carne, eu não vivo um dia sem lutar com ela. Outra irmã compartilhou: eu sonho com o retorno de Cristo, pois Ele vai pôr um fim aos meus medos e pecados, nunca mais eu terei que me entristecer comigo mesmo. Ela está certa, irmãos. O toque da última trombeta vai nos levar à plenitude do reino de Deus. O Senhor Jesus não vai apenas tomar os reinos deste mundo, Ele vai matar o reino do pecado em nossos corações. Que alegria será a nossa, hein? De nunca mais lutar contra o pecado, nunca mais perder para o pecado. Além desta bênção, o retorno de Cristo ainda trará o que chamamos de galardão, na NVI, recompensa. Do que estamos falando, irmãos? A presença desta palavra na canção dos anciãos não sugere que vamos receber algo porque merecemos, ou que somos salvos porque fizemos por merecer. Claro que não, você sabe que não é assim. Nós merecemos por nossos próprios pecados o juízo de Deus, a condenação eterna, o inferno. Nós somos salvos apenas por graça de Deus e por obra de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Então os anciãos não podem estar se referindo à salvação. Eles estão falando daquilo que Cristo vai dar aos seus servos por seu trabalho e ministério na era do Evangelho. Jesus vai recompensar os crentes que trabalharam pela causa do Evangelho. Se é assim, alguns crentes grandes aos olhos deste mundo talvez recebam bem pouco de Cristo naquele dia, porque quase nada talvez tenham feito pela causa do Evangelho na vida. Outros crentes, por sua vez, pequenos neste mundo, desconhecidos da sociedade, serão grandemente recompensados por Cristo naquele dia, pois em seus lugares, sem visibilidade, sem holofote, eles foram fiéis e trabalharam pela causa do Evangelho. Naquele grande dia, maridos e esposas que lutaram pela santificação no casamento, nos piores dias da vida, os pais que fizeram de tudo para criar seus filhos no temor do Senhor, os crentes que se gastaram na missão da evangelização e do discipulado, os profissionais e empresários que investiram em missões, e os missionários que deixaram tudo para trás para pregar o Evangelho em outros campos, todos esses ouvirão o que está registrado na parábola dos talentos. Jesus vai lhes dizer: muito bem,
servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, irmãos, vamos nos alegrar, porque mais do que qualquer galardão ou recompensa, o retorno de Cristo vai nos trazer a própria presença de Deus. O que poderia ser melhor do que isso, em sua plenitude? Vocês sabem, nossos primeiros pais, porque pecaram, foram expulsos da presença imediata de Deus. Por pura graça, mais tarde, Deus, por assim dizer, se acomodou, se adaptou à situação dos homens e passou a viver entre o seu povo em uma tenda, o tabernáculo. Mas sua presença era mediada, limitada para os seus adoradores. Séculos depois, Cristo, a segunda pessoa da Trindade, habitou entre nós, esteve entre nós como um homem. Ele se fez um de nós e armou temporariamente uma tenda no nosso meio. E diz João, nós vimos a sua glória. Mas isso não durou muito. Ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Mas para não nos deixar órfãos, Ele nos prometeu seu Espírito, o Consolador. E por meio deste, Ele disse, estarei com vocês até o fim dos tempos. Já é muito bom, você não acha? Mas vai ficar melhor, irmãos. No dia do retorno de Cristo, nós seremos levados à própria presença real, imediata e gloriosa do nosso Deus. Se é como crê, meu irmão, lute no seu coração para não se encantar demais com este mundo. Se é como crê, minha irmã, lute no seu coração para não se entristecer demais com os sofrimentos deste mundo. Nada poderá ser melhor do que estar face a face com Cristo na glória. E nenhum sofrimento desta vida pode nos roubar a esperança da glória vindoura, irmãos. Vocês se lembram daquela menininha com síndrome de Down, sobre quem eu já falei aqui outra vez, que ouvindo falar do retorno de Cristo, correu para a janela da sala e ficou ali? Uma professora cristã, também especial, cheia de limites no corpo, pregava para as crianças e em dado momento ela disse, Jesus vai voltar. Quando Ele voltar, nossas mentes, crianças, nunca mais terão dificuldade de concentração. Nossas mãos nunca mais vão se enfraquecer na hora de segurar alguma coisa. Os nossos pés nunca mais vão vacilar enquanto andamos. Enquanto ela falava, esta criancinha, cheia de fé no coração, se levantou e foi para a janela. E começou a olhar para as nuvens. A professora perguntou, minha filha, o que é que você está fazendo? Ela disse, eu quero ser a primeira a ver Jesus voltando para buscar o seu povo. Você também quer? Sonha com isto mais do que qualquer outra coisa na vida? Deseja este dia? Então tire os olhos das glórias deste mundo, dos sofrimentos passageiros desta vida e coloque-os no Senhor. Em breve, irmão, seja qual for a situação do país, do mundo, da sua casa, do seu corpo, do meu, a última trombeta vai soar e o nosso Redentor vai surgir nas nuvens para nos levar à glória. Se é como crê, meu irmão em Cristo, tenha coragem para testemunhar do Senhor neste mundo.
Não tenha medo dos homens. Como a igreja de Jerusalém orou, ore a Deus por ousadia, para não se esconder na escola, para não fugir no trabalho, para não temer o sofrimento. Ore a Deus para ter coragem de se identificar com Cristo no mundo, de falar dele em qualquer situação, de se apresentar como um crente. E se ainda não é um crente, mas é amigo do Evangelho, é alguém que nos visita com alguma regularidade, e quem sabe nos últimos dias começou a pensar sobre a possibilidade. Bem, talvez esteja pensando, lidando com temas do tipo morte, céu, inferno, salvação. Se você está pensando sobre isso, e o Espírito está operando no seu interior, talvez você nem saiba. Tenha coragem para receber aquilo que Deus fez por você em Cristo, para se associar a Ele em uma igreja local, para dizer aos seus amigos, familiares e ao mundo que você agora é um cristão que foi salvo e remido pelo sangue do Cordeiro. É o que nós vamos celebrar, irmãos, agora. Como uma singela mesa, nós vamos professar nossa fé outra vez, publicamente, a fim de edificar uns aos outros e de receber o que Deus nos promete através dela: graça e encorajamento. Quero convidar você agora a fechar seus olhos, a orar pelo que você ouviu. E se é um crente, vai participar da mesa conosco, a se preparar para isso.